Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor aqui de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra. Hoje eu quero convidar você a conversarmos sobre um tema muito relevante: coração endurecido, o obstáculo para o descanso prometido. O texto base da nossa reflexão está no livro de Hebreus, capítulo 3, dos versículos 14 até o 19. Especialmente quero destacar o versículo que diz, versículo 15: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Coração duro. Coração duro é aquele coração descrente, que não acredita em Deus. É um coração que impede a nossa comunhão e a conexão com Deus. Muitas pessoas foram batizadas, mas acabaram sendo afastadas ou se afastaram da palavra de Deus, não tiveram a oportunidade de continuar no caminho da mensagem cristã, do ensino cristão, e acabaram perdendo a sua fé. O seu coração também vai endurecendo, e muitas vezes as pessoas rejeitam a palavra de Deus. Como está o seu coração? Como está a sua fé em Deus? O seu coração bate forte, esperançoso, confiando em Jesus Cristo como seu Salvador? Ou será que ele está ficando cada vez mais duro, sem estar se alimentando com a palavra de Deus, fortalecendo a fé através da Santa Ceia? Atenção, tomemos cuidado para que o nosso coração não seja endurecido pela descrença, porque é a descrença que endurece o coração. E para que a gente não fique com o nosso coração endurecido, a nossa fé não acabe morrendo, há alguns conselhos nesses versículos aqui de Hebreus 3, especialmente no versículo 13, ele diz algo muito importante: animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A fé cristã é uma fé comunitária. É muito bonito que, desde os primórdios, sempre houve uma preocupação que a palavra de Deus fosse transmitida. Mesmo quando não tinha a Bíblia impressa, ela era transmitida de forma oral, de pai para filho, de família em família. As pessoas se reuniam para ouvir os relatos dos mais antigos, dos mais velhos, falando a respeito da libertação da escravidão no Egito por parte de Deus, das vitórias de Davi, das vitórias de Saul, enfim, de tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo, pelo seu povo. E depois, com a palavra de Deus sendo escrita, ela nos ensina muitas coisas e sempre vai nos mostrando qual é o caminho que a gente deve seguir. E também a palavra de Deus aqui está dizendo que nós, de forma comunitária, nos preocupamos com os nossos irmãos. Nós não vivemos a nossa fé unicamente para nós, sozinhos, mas vivemos em comunhão. Somos um só corpo, os cristãos, que é o corpo de Cristo, tendo Jesus como cabeça. E nós cuidamos do nosso corpo, da nossa comunidade. E de que maneira? Orando um pelos outros, animando uns pelos outros, dando testemunho um para o outro, mostrando como vale a pena confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. Uma das maneiras, então, que nós temos para que o coração humano não fique endurecido é exatamente animar os nossos irmãos, especialmente aqueles que estão num momento difícil, num momento de preocupação, num momento também de afastamento. Que tal lembrar daquela pessoa que faz tempo que você não vê na igreja, orar por ela, ligar para ela, motivá-la a retornar? Aquela pessoa que ainda não crê em Jesus, que ainda não tem o hábito de vir à igreja, quem sabe convidá-la, trazer ela junto, para que ela também possa ser fortalecida pela palavra de Deus. Pense nisso. Deus deseja que nós, como diz o texto aqui, nos fortaleçamos mutuamente, né?
E como fazer isso na prática? Como encorajar e acompanhar um irmão na fé? Exatamente a primeira coisa é a preocupação de olhar para o lado, de olhar para o meu irmão, para a minha irmã, e especialmente aqueles que eu já tenho algum tipo de relacionamento. Então, eu entrar em contato, orando, mandando mensagens cristãs, conversando com essa pessoa, dando testemunho a ela da importância e da transformação de vida que Jesus faz quando ele entra no nosso coração. Quando o nosso coração é maleável, moldado pela fé em Cristo Jesus. Mas há também uma segunda questão muito importante que está nos versículos 14 e 15. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. No versículo 14 ele fala em perseverança, somos participantes se guardamos firme a fé, a confiança até o fim. Então precisamos não só começar bem, como começamos no dia do nosso batismo, ou quando ouvimos a palavra de Deus e cremos em Jesus como nosso Salvador, mas somos chamados aqui a viver de uma maneira que diariamente nós continuemos no caminho da confiança, da fé. E para isso é importante perseverar. E eu persevero caminhando no todo dia, numa caminhada de arrependimento, de pedir perdão a Deus pelos meus erros e também de meditar na palavra de Deus. Atrás de mim aqui temos vários livros. Esses livros estão à disposição de nossos congregados para que todos possam também ler, meditar, aprofundar o seu conhecimento. E isso é muito importante não só para termos mais conhecimento da história, dos acontecimentos bíblicos, mas para fortalecer a nossa fé, para que tenhamos a força necessária para perseverar. A força vem de Deus, a força está na palavra de Deus, a força está na Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de Cristo, porque no fundo, Jesus é a nossa força. E se nós continuarmos firmes, nós estaremos no caminho da confiança, da fé em Cristo Jesus, e dessa maneira, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, alcançaremos o descanso tão esperado em Cristo Jesus. E a terceira questão é do versículo 16 ao 19, e que ele lembra para a gente dos judeus, dos israelitas, e o perigo da desobediência. Veja só. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora é um ponto muito importante. Quando a gente vê os judeus aqui, lembrando da história deles, da desobediência, que eles iriam chegar na Terra Prometida em pouco tempo. Mas, infelizmente, por causa da desobediência, eles ficaram 40 anos andando no deserto para que toda aquela geração incrédula que não confiou em Deus, não confiou na palavra de Moisés, morresse no deserto. Então, uma nova geração entrasse na Terra Prometida. Esse texto também aponta para Jesus. Jesus Cristo, quando vem ao mundo, ele vem com um propósito, cumprir a promessa de Deus de que enviaria o Salvador do mundo. Desde Adão e Eva, nós estávamos esperando a vinda do Messias, do Salvador. E isso aconteceu com o nascimento de Jesus. Então Jesus, para nos proporcionar o que nós podemos chamar de descanso eterno, a vida eterna, uma vida no céu, no paraíso, ele se sacrifica. Ele dá a sua vida por nós. Mas muitas pessoas não creem nisso. E quem crê, mesmo que morra, viverá. Para entrarmos na eternidade, para termos a oportunidade de vivermos no paraíso, no lugar preparado por Deus, só há uma chave que abre a porta. É a fé em Cristo Jesus. Não é à toa que em João 10, Jesus fala, eu sou a porta. Ele, em outro momento também de João, fala, eu sou o caminho. Ou seja, só entrará no descanso eterno quem crer em Jesus, e dessa forma será salvo. Aquela geração não entrou na terra prometida
porque não confiou em Deus. Quem não confiar em Deus, que Jesus é o cumprimento da promessa, que ele deu a vida na cruz e que ele ressuscitou no domingo da Páscoa, não entrará no céu. E é da vontade dos nossos inimigos, do diabo, do mundo e da nossa carne, que o nosso coração seja endurecido, que não creiamos nessa verdade, que duvidemos, que questionemos e falemos assim: será? Não há será. Não existe o será. Com certeza, quem crer em Jesus será salvo. E, infelizmente, quem não crer será condenado. Que os nossos corações não se endureçam nunca. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureçam o coração. Deus fala conosco que reconheçamos a voz de Deus, façamos a sua vontade e nos fortaleçamos na certeza de que Cristo está vivo e que virá para nos julgar e nos levar para a eternidade. O caminho para o descanso prometido é um só, é Cristo. O caminho é Jesus. Não se desvie dele. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, trabalha no meu coração para que ele seja um coração maleável, moldado pela tua vontade, Senhor. Fortalece a minha fé para que a cada novo dia eu persevere no caminho da salvação que é Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, os meus pecados e me anima a também ser um instrumento do teu amor na vida dos meus irmãos, para que possamos nos fortalecer mutuamente e caminharmos juntos até a linha da chegada, o dia em que as portas da eternidade serão abertas e pela fé em Cristo Jesus entraremos e ali permaneceremos por toda a eternidade. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e esperamos você no nosso próximo culto, domingo, 10h30. Que Deus abençoe você.